Olá, meu amigo, olá, minha amiga, e a prosa continua. É sempre uma alegria, é sempre uma satisfação a gente querer o bem. O bem faz um bem imenso. E por esse motivo nós temos aí o Confecap. É, e o presidente do Confecap está presente, onde nós vamos conversar um pouquinho com ele, falar aí as dificuldades e as conquistas e o que vem por aí em 2026. Diretamente de Brasília, mas é o presidente internacional do Confecap, é o Perfeito. Washington Luiz. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, querido. Embora nós temos o nosso escritório internacional lá nos Estados Unidos, que é lá em Wilmington, na Carolina do Norte. A pergunta inicial tem que ser essa. Fale do capelão Washington Luiz. Quem é ele? Então, é uma pessoa comum, igual você, igual os demais brasileiros aqui no Brasil, não é que em 1998 fundou o Conselho Federal de Capelania. Era outro nome, né? Em 2009 nós mudamos para o Conselho Federal de Capelania, ou CONFECAP, né? Que é a nossa sigla. E com base aqui no Brasil, na nossa capital federal, aqui em Brasília, e o nosso escritório internacional, como eu falei anteriormente, lá em Wilmington, não é? Na Carolina do Norte. Estamos verificando se até meados do próximo semestre nós mudamos o nosso escritório para Washington, D.C. Estamos ainda estudando a possibilidade de estarmos indo para lá. E como um capelão, e eu também sou um capelão, fico muito honrado em ser. É uma pergunta que eu sempre faço aos nossos amigos quando estão presentes aqui. Qual é o seu sentimento em ser capelão? Então, existe vários. Eu vou falar o que, que é ser capelão, o que, que é a atividade de capelania, e depois vou falar o que, que eu sinto em relação a isso aí. Na realidade, são várias designações da palavra capelão. E a mais apropriada que eu coloco na minha vida é aquele que tira a capa dele para cobrir o outro, ou seja, aquilo que você conquistou, aquilo que você adquiriu, você, além de estar usufruindo daquilo que você conquistou por intermédio da graça de Deus, por intermédio dos seus esforços, pela graça de Deus, você vai tirar isso e ajudar o outro, sem distinção de raça, sem distinção de opção, sem narrativas falaciosas, que justamente aquilo. Deus amou de tal maneira o mundo. Ele não amou de tal maneira um segmento religioso. Ele amou de tal maneira o mundo, e aquele que crê no Filho dele vai ser salvo, né? A questão vindoura. Mas a atividade humanitária, voluntária, de socorro aos aflitos, dentro de unidade de internações coletivas, tais como hospitais, cárceres, lar dos idosos, orfanatos, centro de ressocialização. Esse trabalho, essa atividade, é o que nós, e particularmente eu sinto, em doar a minha vida, em tirar a minha capa para cobrir os outros. Não é nesse sentido. Nós não temos essa questão da religiosidade, da religião. Até porque quando Cristo veio aqui, ele não propagou nenhum tipo de religião. Ele ia ao encontro dos perdidos e aqueles que andavam com ele mudavam de vida. E, na realidade, é essa a intenção que nós temos, sem intenção proselitista, sem intenção de manipulação naquele momento que um paciente no hospital, o seu familiar com uma determinada patologia, ou seja, uma doença grave, está abalado emocionalmente, não aproveitando desse momento para manipular, mas simplesmente para se disponibilizar, né? Levando o auxílio nesses três pilares, né? O auxílio social, o auxílio emocional e o auxílio espiritual, se o paciente, o interno, aquela pessoa que está na unidade de internação coletiva, ele solicitar e quiser. O interessante e o bacana de tudo isso, que hoje já somos quase 900 mil no mundo inteiro.
São Nós somos quase 900 mil do Conselho Federal de Capelania, ou do Federal Council of Compliance, que nós estamos registrados nos Estados Unidos com esse nome, que é Conselho Federal de Capelania em inglês. Mas, então, bem lembrado. E o gostoso de saber que são pessoas que têm um princípio básico, né? O auxílio humanitário. Quando a gente percebe várias pessoas com esse pensamento, tem que dar certo, e é por isso que está dando certo. Com certeza já tivemos várias dificuldades que com o tempo o senhor foi superando. E um destaque é o sentimento de cada vez estarmos mais pessoas entendendo o que é capelania e embarcando nesse barco maravilhoso no sentido humanitário. Como o senhor sente sendo presidente e vendo esse processo naturalmente acontecendo? Então, bom, é uma hipérbole dizer que todos os dias eu faço uma retrospectiva, não. Mas, uma vez ou outra, eu faço uma retrospectiva de quando nós começamos, né, com 3, 4 pessoas, e um trabalho que começou com muita dificuldade, para que as pessoas entendessem qual é o verdadeiro sentido desse trabalho, né? Que não é um sentido de arrecadação, que não é um sentido de crescimento financeiro, é um trabalho que nós precisamos fazer igual o apóstolo Paulo, não é? Eu tenho essas referências porque eu sou cristão, então, baseado naquilo que deu certo, nós colocamos podemos dizer assim, plagiamos, né, esses irmãos nossos do passado, né? E estive com muitos a fim de ganhar poucos. Como somos quase 900 mil pessoas, estamos próximos a esse número, não é, desde 98, é claro que 900 mil pessoas não estão em atividade. Muitos desistem, muitos falecem, muitos percebem que não tem a capacidade emocional, não é, física para desenvolver esse trabalho, e é compreensível isso. E nós precisamos ter essa flexibilidade de entender. Só que o meu sentimento é de dever cumprido. Não é? Quando fazemos uma retrospectiva, quando começamos com 3, 4 pessoas e estamos chegando daqui a 1 ano ou 2 anos, vamos chegar a 1 milhão de pessoas, não é? E diga-se passagem, indo contra toda essa questão do sistema, não é? Tanto o sistema político como o sistema religioso. Entenda, quando eu falo isso, não é a teoria da conspiração, mas nós temos um único intuito, o único, é o nosso propósito: capacitar pessoas que tenham um coração voluntário para o desenvolvimento desse trabalho humanitário aqui no Brasil e no exterior. As pessoas, sendo ela católica, sendo ela espírita, sendo ela evangélica, cristão, de várias denominações, nós temos o intuito de capacitá-las. Depois de capacitá-las, para elas entenderem o que é o trabalho humanitário do socorro aflito, nós vamos credenciá-la e vamos certificá-la, para que ela possa desenvolver esse trabalho aqui no Brasil e em mais de 138 países, de acordo com o decreto 148 da Convenção de Haia, que daqui a pouco eu explico o que significa isso. Talvez seja até a próxima pergunta, mas é interessante que a gente fala assim, mas a capelania, como que a capelania está aqui no Brasil? Ela está legal? Não está legal. Ela tem uma lei que lhe garante, que é a Lei 9.982 de 2000. De 14 de julho de 2000. É a Lei 9982. É com você, capelão Washington Luiz. Explique para nós. Então, vamos acabar com essa questão de ficar falando, ela é legal, está aqui e acontece. Vai com você. Então, na realidade, a atividade humanitária de socorro aos aflitos, ela não é regulamentada. Não existe uma lei que regulamente. Só que a capelania também é uma visita religiosa, segundo essa legislação, que é o artigo 5º, inciso 7º, marcado pela Lei 9982, de 14 de julho de 2000, que é a lei da visita religiosa, onde sacerdotes católicos, sacerdotes protestantes, eles vão desenvolver
o trabalho de socorrer, dando a assistência religiosa para aquele determinado interno, para aquele determinado paciente e seus familiares. Só que, aqui no Brasil, nós podemos atuar devido a essa lei, porque também a capelania, essa atividade, ela é uma visita religiosa. Só que ela não é só apenas uma visita religiosa, é uma visita humanitária baseada naqueles 3 princípios que eu falei anteriormente: assistência social, assistência emocional e assistência espiritual, de acordo com o credo, a crença e a permissão daquela pessoa. Hoje, o conselho é o órgão que visa a regulamentação desta atividade. Ah, mas quer dizer que está proibido, não está regulamentado, está proibido? Não. Nós estamos de acordo com a Constituição Federativa do Brasil, de acordo com esse artigo, esse inciso, essa lei, abarcada por essa lei, que é da visita religiosa. Então, todos aqueles. Uma coisa, aí tem um detalhe, a linha tênue. Uma coisa é a visita religiosa, onde o padre vai dar a extremunção, São dos Enfermos, os sacramentos, né, que os nossos irmãos católicos falam, e também nós, protestantes cristãos, né, vamos levar os nossos sacramentos, entre aspas, a oração, se a pessoa precisar. Isso é específico quando a pessoa ela se manifesta num credo religioso e aquele sacerdote, seja ele protestante ou católico romano ou ortodoxo, ou seja, aquele seja ele professe o sacerdócio de um clube cristão, ele vai desenvolver esse trabalho. Agora, a capelania, a atividade humanitária, ela vai um pouquinho além. O que é esse pouquinho além? Ela dá assistência aos familiares, nesses 3 pilares. Assistência social. O que significa isso? Ver se naquele hospital, se aquele paciente está tendo algum tipo de necessidade e, de acordo com a autorização daquele hospital, nós providenciarmos medicamentos, cobertores, não material de utensílio de limpeza próprio, de asepsia, se for permitido pelo hospital. Essa é assistência social. E a assistência emocional é se colocar à disposição, também com todas as regras daquela unidade, para poder ouvir aquela pessoa, para poder procurar que ela se abra e abrindo, ela colocando para fora, ela venha ter uma melhora no seu quadro patológico e etc. E espiritual, quando ela permite que seja feita uma oração, para que a gente entregue isso para Deus de acordo com a fé dela. Então, hoje no Brasil, embora essa atividade não seja regulamentada, deixa eu explicar mais um pouquinho, não existe uma lei específica para regulamentar, ou seja, para punir, para ampliar o trabalho, mas existe a lei da visita religiosa, que também serve, que é essa lei 9982, de 14 de julho do ano de 2000. Maravilha! Agora eu vou fazer um comentário aqui, né, para a gente otimizar, porque estamos aqui do Paraná, na cidade de Maringá, e gostaria de mandar um abraço aqui para o Misael, o presidente, né, da capelania aqui do Confecap, aqui da cidade de Maringá, ao Ezequiel, que o futuro presidente de Sarandi, e também Alexandre Gardiolo, presidente do estado do Paraná. Vou comentar alguma coisa rapidinho aí sobre esses 3 grandes amigos que fazem parte também desses quase 900 mil que existe no mundo. Então, o estado do Paraná ele deu um avanço muito grande na gestão aí do nosso querido amigo, o Alexandre Gardiolo, pela experiência, pelo desenvolvimento, o desenvolvimento do trabalho, a prudência, o planejamento, até porque ele foi militar, e como militar a gente trabalha com planejamento, com antecipação, e o estado do Paraná, a exemplo de outros estados, eles começaram a crescer porque nós descentralizamos e damos autonomia para que o presidente local, principalmente do estado, ele possa desenvolver o trabalho de uma forma, vendo a questão sociocultural, econômica do estado, do município. Por isso que nós colocamos também nos municípios. E as indicações que o Gardiolo, que o capelão Gardiolo
fez para... vamos ter outros municípios que vão ser aí no Paraná. Hoje nós temos em Curitiba, não é? Na capital, nós temos em Maringá, nós temos em Cianorte, temos em Jandaia do Sul, não é? Nós temos em Jandaia do Sul, e vamos ter agora em Sarandi. Na verdade, Sarandi é do lado, né? É uma rua que separa, né? Sarandi de Maringá, não é? E repito, nós vamos estar indo, já a partir do dia 19, nós vamos estar aí, né, para realizar a formatura junto com o Gardiolo. Você vai estar presente também para cobrir o evento, não é? E tem mais, talvez vocês não saibam, mas o Edilson é capelão do Conselho Federal de Capelania aqui no Brasil. Ele fez o curso, é credenciado, desenvolve o trabalho, não é? Quem te dedurou aí foi o Gardiolo. Meu estimado amigo Gardiolo, quero mandar um abraço aí, um beijo no coração do Gardiolo, do Ezequiel e do Misael. Que o bom Deus ilumine eles todos e todos os quase 900 mil capelões que existem no mundo, direcionado exatamente a esse que está nos ouvindo agora, o Washington Luiz. Que bacana a sua presença. E vou fazer uma leitura aqui, pessoal, curso de capelania, dia 24 de janeiro de 2026, das 8 às 18 horas. Vai ser lá em Sarandi, na rua, Avenida Ademar Bórnia, 18.008, no Jardim Independência. E aí, caso vocês ainda queiram e haja interesse, entre em contato aí com o Alexandre Gardiolo, capelão, presidente no estado do Paraná. O telefone é 4499-837-5472. Seja um capelão, venha participar dessa gigante e maravilhosa sintonia humanitária. Vamos fazer o mundo ainda melhor. Olha, o presidente vai falar para todos os capelões do mundo inteiro a sua mensagem. Com certeza uma mensagem muito boa, positiva, e eles estarão aguardando. É com você, Washington Luiz. Excelente, meu querido. Olha só, antes de dar a mensagem, eu quero dizer para você que você pode acessar o site do Conselho. São 3 domínios. O confecap.org, o confecap.com e o confecap.com.br. E também, principalmente, o Instagram oficial do Conselho Principal, onde tem todos os outros Instagrams regionais, estaduais, que é o confecap.international, né, em ponto internacional, não é? Onde tem as atividades de todos os conselhos, aqui no Brasil e fora. Nós temos um grande desafio, e esse grande desafio, às vezes, nos assusta. E eu quero deixar uma mensagem de otimismo para você, e de força e de ânimo, porque eu repito, quando eu faço sempre uma retrospectiva, eu nunca imaginei que nós iríamos chegar a esse ponto. Eu nunca imaginei que eu ia viajar dezenas de nações para implantar esse trabalho. Algumas deram certo, outras não deram certo, outra por causa de governo, por causa de guerra civil e etc. E nós fomos em locais para implantar essa ajuda humanitária. Porque também não é só o trabalho dentro das unidades, o trabalho também em desastres, o trabalho de se colocar à disposição das autoridades que prestam socorro como um capelão para poder socorrer. Mas a mensagem principal que eu quero deixar para vocês é que nunca desista e jamais desista do propósito que Deus colocou em você. Pode ser que demore um pouco a cumprir aquele propósito, o objetivo. Pode ser que alguns consigam chegar mais rápido, mas outros não tão rápido assim. Mas se permanecermos leais, fiéis, obedientes e firmes no propósito que o nosso Deus, nosso Criador, colocou para nós fazermos aqui nessa terra, é inevitável o sucesso. E quando eu falo sucesso, é em todas as áreas, na área profissional, na área familiar, na área pessoal, na área física e principalmente na área com o relacionamento com o nosso Criador. E eu digo para você que ser um agente humanitário do socorro aflito,
ou seja, um capelão, aquele que tira a capa dele para cobrir o outro, não é? Independente de qualquer situação, sem qualquer tipo de preconceito. Esse é o objetivo de um capelão. E você pode ser um capelão, e você pode ser uma capelã, e nós podemos sermos capelães, não é? Ou seja, contagiarmos, influenciarmos pessoas no nosso trabalho, pessoas na nossa família, na nossa casa, pessoas nas congregações, nas igrejas onde congregamos, sendo essa pessoa que, independente, aonde quer que nós possamos ir, nós possamos estar disponíveis para fazer o bem àquela pessoa sem querer nada em troca. Foi isso que o Senhor, o nosso Mestre, o nosso Messias, o nosso Criador, o nosso Salvador, nos ensinou há mais de 2000 anos atrás e continua nos ensinando através da sua palavra, ou seja, do Biblióis, da Bíblia, não é, do conjunto de livros até hoje. Olha, está terminando o programa aqui e com certeza muitas pessoas chegam até você e sempre trazem uma pergunta que é típica, pelo menos já ouvi em outras ocasiões. Você já falou que não é uma igreja, é ser cristão. Mas Sim. vamos reforçar, capelania não é uma igreja, não é uma crença, é ser cristão. Fale um pouquinho mais a respeito disso. Reforce essa ideia. Então, a capelania é atividade humanitária. Hoje, nós desenvolvemos a capelania humanitária através do Conselho Federal de Capelania, ou CONFECAP, instruindo essas pessoas, dando ferramentas, credenciando, capacitando essas pessoas. Nós não temos vínculos denominacionais, não é? Nós não interferimos nas doutrinas das igrejas, até porque são milhares, são milhões de denominações, embora tenha uma visão comum, que é o evangelho, mas a interpretação desse evangelho são milhões de igrejas, milhões de denominações que interpretam de uma forma distinta. E nós nos inserimos nesse contexto para capacitar essas pessoas. Olha, o nosso posicionamento em relação à fé essa, o nosso comportamento dentro dessas unidades é assim, baseado aqui especificamente no Brasil, a Lei 9982 de 14 de julho de 2000, onde tem toda a respeitabilidade, as normas serem obedecidas. Então, nós não nos envolvemos com a questão doutrinária, embora nós temos convênios com algumas igrejas, grandes igrejas aqui no Brasil, onde qualificamos os líderes e liderados para o desenvolvimento desse trabalho. Aquela pessoa que ela tenha a disponibilidade, ela tenha a vontade, ela tenha o entusiasmo, não só ficando no entusiasmo, mas ela tem aquela força interior que quer ajudar o outro. Hoje o Conselho Federal ele tem, assim, com modéstia à parte, essa capacidade, pessoas no Brasil e fora que são capacitadores, que são influenciadores, que são os nossos representantes, presidentes, não é? E hoje nós estamos com uma gama de mulheres, não é, que tem nos ensinado de uma forma assim muito efetiva pela disponibilidade que elas têm. Isso não significa dizer que os homens não estejam fazendo nada, estão fazendo. Mas eu quero dar esse foco porque até hoje, não é, muitas mulheres são descriminalizadas e o Conselho Federal ele prioriza, não capelães para o desenvolvimento desse trabalho e também para serem multiplicadores, ou seja, que vão ensinar esse trabalho na sociedade local, no estado, no município, na igreja local, nas congregações, e nós, repito, hoje nós temos, a grande maioria de capelães que nós temos são cristãos, não é? Evangélicos, protestantes, assim como eu. Mas temos uma gama muito grande de cristãos católicos, de irmãos espíritas que desenvolvem um trabalho social fantástico aqui no Brasil, não é? E também fora,
Eu acredito o seguinte, aí uma grande, digo eu, não o Senhor, nós temos a capacidade de nos adaptarmos, de sermos flexíveis e de aprender com o outro. Isso, o fato de ser cristão não significa que eu sou maior do que o outro, do que eu ser um protestante, eu não posso aprender com um irmão católico. O fato de ser cristão protestante não significa que eu não possa aprender com o irmão espírita. O meu lema, e o lema que eu coloco no conselho, é pegar as coisas que convergem e as não que divergem. As coisas que convergem, nós podemos dialogar. É claro que princípios são indiscutíveis, mas aquilo que converge, nós podemos caminhar juntos, por que não? Temos aí 5 minutos para fechar aqui a nossa entrevista maravilhosa com o capelão Washington Luiz, fundador e hoje presidente do Conselho Federal de Capelania do Brasil e dos Estados Unidos, o CONFECAP. O que temos para 2026, presidente? Olha, para 2026, nós temos mais 17 países que nós vamos implantar o trabalho, ou seja, com representantes legais, representantes oficiais nesses países. Em breve, tanto no site, no nosso site, quanto no Instagram oficial e no Facebook oficial, não é? Nós vamos... já demos uma prévia, não é? Já demos uma prévia. Hoje, eu acredito que até dezembro vamos alcançar mais 17 países e vamos colocar em estados que ainda não têm representação oficial. Mas por que não tem representação oficial? Porque nós somos muito criteriosos às pessoas que nos representam. Não é? Não só basta ter uma indicação. O nosso departamento jurídico verifica toda a documentação para que, mesmo fazendo isso, ainda tenha algum tipo de problema, mas a gente quer fazer da forma correta, pessoas íntegras, pessoas que sejam dedicadas, pessoas que tenham amor pelo próximo, pessoas que tenham amor. Muitas pessoas falam assim, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Ora, nós, para 2026, nós temos que amar mais a Deus, mas nas pessoas, porque Deus nós não vemos, Deus nós não tocamos, não é? E nós vamos ajudar, nós vamos amar a Deus amando as pessoas que nós, nessa caminhada, e principalmente agora nesse ano que está começando agora, não é? Amar a Deus nas pessoas, aonde quer que nós possamos ir. A sua mensagem final, meu amigo. A comunidade, o Brasil e o mundo inteiro vai ouvir agora o Washington Luiz. Fique à vontade. Minha mensagem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com você, agradecer a você e o seu programa, onde você lidera com maestria esse programa, não é? Entrevistando pessoas, colocando pessoas para mostrar o que de fato importa, que é ajudar as pessoas. E a mensagem final que eu deixo para vocês suporte aquilo que tenha resiliência, aquilo que der para você suportar, peça a Deus para te dar força para suportar aquilo que você não consegue suportar, te dê coragem para que você enfrente os obstáculos e os desafios dessa vida, tendo coragem para mudar aquilo que você pode mudar e, acima de tudo, não é fácil, não é fácil. Não é? Embora, com tudo que está acontecendo em nossa nação, não vou entrar nesse mérito, mas que sempre seja otimista, sempre saiba que no final, como diz aqui no final, inclusive na Bíblia, em Apocalipse, fala tudo vai dar certo, tudo no final vai dar certo. E se porventura chegar ao final não der certo, quando você estiver com Deus, vai dar certo, porque você vai estar com Ele. Então, eu quero deixar essa mensagem para todos os nossos capelães, para aqueles que vão fazer o curso dia 24 agora, para todos aqueles que têm o desejo de ser um capelão, não é? Seja disponível, flexível e amoroso. No final, tudo vai dar certo. Exatamente. E com Deus, com certeza, vai dar certo. Durante 30 minutos conversamos com o capelão Washington Luiz, fundador e hoje presidente do Conselho Federal de Capelania Brasil e Estados Unidos.
o CONFECAP. Ele falou das iniciativas, as dificuldades que tem enfrentado e como que a união, a perseverança e nesse sentido de manter os quase 900 mil capelões no mundo, no sentido de ajuda humanitária. Isso é importante, imprescindível e fundamental. Muito obrigado, meu amigo capelão Washington Luiz. Esse que vos fala tem o título de o capelão comunicador. Comunicador, aquele que está sempre presente, passando a informação que é para você, meu amigo, para você, minha amiga que está nos ouvindo. A todos os capelões do mundo, o meu abraço, meu carinho e um beijo. E transmito a esse que nos fala aqui, que está presente em Brasília, que o bom Deus continue te iluminando, te dando força, sabedoria e perseverança ainda mais em 2026. E obrigado pelo carinho, meu amigo, por estar participando aqui do meu programa Em Comunidade. E aí, enfim, fiquemos com Deus. Obrigado, irmão. Forte abraço.